Olá, bom dia, meu amigo trabalhador. Alô, alô, minha amiga dona de casa. Começou o programa da família de São Paulo, te abraçando, te fazendo feliz, abrindo a janela da Record, a janela da cidade. Hoje é terça-feira, 6 em ponto em São Paulo. Bom dia. Eu vou que vou, que vou, que vou. Tô legal de manhã. Essas são imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares, que já tem trânsito intenso desde o fim da madrugada e continua nesse exato momento. O tempo até agora é estável em São Paulo, o tempo é estável em São Paulo nesse momento, com previsão de chuva durante a terça-feira. A Record já tem imagens ao vivo também da Barra Funda, Zona Oeste, quando o trânsito mostrado aí na tela, bem no lado esquerdo do seu vídeo, é o motorista que vem da Marginal do Rio Tietê, sentido Avenida Pacaembu, trânsito intenso desde já também na Zona Oeste de São Paulo. Vamos girando... Cadê meu galo? Cadê meu galo para cantar? Deixa o meu galo cantar. Solta o meu galo pro Brasil, pro meu povo! Família é mantida refém dentro de casa por 3 assaltantes ontem à noite em São Paulo. Eles queriam dinheiro e joias. Quando se preparavam para fugir, a polícia chegou. Nesse exato instante em que a polícia chega, o que acontece? Bom dia, Ligeiro. Bom dia, Bart. Bom dia aos amigos de casa. O que acontece é que os 3 acabaram presos. O que aconteceu? Os vizinhos viram toda a movimentação ali, quando esses bandidos renderam 2 casais, colocaram esses 2 casais ali numa sala da casa e mantiveram essas vítimas ali reféns. A polícia chegou, cercou o local, 2 tentaram fugir pelos fundos da casa e acabaram presos na rua de trás. Um outro suspeito subiu no telhado e chegou a atirar 2 vezes contra os policiais que estavam na rua, mas os policiais não revidaram porque ficaram com medo de atingir as pessoas que estavam nas janelas vizinhas. Em vez disso, os policiais subiram no muro, o bandido viu que estava cercado e acabou se rendendo. Eles já tinham roubado R$ 4.200 em dinheiro, joias. Daqui a pouco a história completa que aconteceu no Jabaquara, zona sul aqui da capital paulista, Bart. Daqui a pouquinho todos os detalhes, tem reportagem já, Ligeiro. Tem reportagem já com todos os detalhes, Bart. Solta o Ligeirinho do Povo, solta! Notícia da noite em São Paulo, a polícia faz campana em frente à casa em Guarulhos e descobre uma carga roubada e droga escondida no local. Um homem foi preso, outros 3 suspeitos conseguiram fugir. Você vai vendo o momento exato da prisão. São imagens que estão me chegando agora da madrugada. O nosso repórter do Povo, o nosso Lombardi, já está por dentro do assunto e tem as primeiras informações do que exatamente a polícia encontrou. Bom dia, Lombardi. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Pois é, o material que ali estava nesta casa tinha material odontológico roubado de uma carga recentemente, tinha droga, muita droga, vários tipos de mercadorias. Esses ladrões, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha que há muito tempo assalta motoristas levando cargas. Era uma casa que então ninguém sabia que era uma casa normal, como se fosse uma residência de um bairro, só que ali servia como depósito para mercadorias roubadas. Daqui um pouco, detalhes desta reportagem e todas as informações a respeito dos ladrões, Pati. Obrigado, Lombardi. Me dá a imagem ao vivo, pode ser essa da Agência Internacional. A qualquer momento, autoridades do Egito e também do Chipre. Olha só, agora sim, agora me chegaram as imagens. Você vai vendo, são imagens ao vivo. Nesse momento, por favor, Rômulo, são imagens ao vivo. Um avião foi sequestrado agora, de madrugada. Um avião sequestrado. Segundo informações da polícia, mais de 80 passageiros estavam dentro. A maioria já foi libertada, são que ainda há diversos passageiros dentro dessa aeronave da Egyptair. São pelo menos 8 americanos, segundo o repórter da rede de notícias americana CNN. 8 americanos ainda estariam dentro desse avião. O terrorista que mantém esse avião na pista do aeroporto Chipre, por sinal, é uma ilha que pertence à União Europeia. O terrorista mantém explosivos pelo corpo, são imagens ao vivo. Daqui a pouco, toda a cobertura dessa negociação que continua acontecendo para que se liberte a outra quantidade de passageiros que está dentro desse avião, que ia como aí do aeroporto de Alexandria, né? Ia de Alexandria e pousou em Larnaca, que por sinal o aeroporto continua fechado. Daqui a pouco outras informações sobre esse sequestro do avião. São 6h05 da manhã no horário de Brasília, clima tenso na feirinha da madrugada. Mário Augusto é o repórter do Povo. Bom dia, Mário. Bom dia, Bate, bom dia a todos.
uma confusão entre vendedores ambulantes que vendiam na feirinha da madrugada e que agora estão impedidos de trabalhar no local, Bate. Houve um tumulto agora há pouco entre esses ambulantes e os comerciantes que são registrados pela prefeitura e que trabalham na feirinha da madrugada. A polícia foi chamada, conseguiu dispersar a confusão e o que a gente observa agora são esses vendedores aí que ocupam a rua da feirinha da madrugada, nessa região central de São Paulo, querem espaço para trabalhar, mas não tem autorização da prefeitura. O clima é tenso, viu, Bate? Daqui a pouquinho, outras informações. Vamos com calma. Relatos de tumulto agora no fim da madrugada. Daqui a pouco os nossos repórteres vão trazer outras informações ao vivo e você de todo o Brasil vai acompanhando comigo. Atenção para o noticiário. Ladrões trocam tiros com a polícia depois de assalto e ficam feridos. Rodoviária fecha por não pagar o aluguel e o flagrante de ataque a uma joalheria. Quando o relógio marca 6h06 da manhã, é hora de girar os repórteres da Record por São Paulo. Foram divulgadas imagens de um furto a uma joalheria em Franca. O bandido entrou no local por uma fossa de quase 10 metros de altura. O que também chamou a atenção da polícia é que ele usou um isqueiro para iluminar o estabelecimento durante o furto. O homem conseguiu fugir do local com uma mochila cheia de produtos e também com o dinheiro do caixa. Até agora, ninguém foi preso. De Franca, Rafael Algarte. A rodoviária de São Vicente está sendo despejada por falta de pagamento de aluguel. Só vai funcionar neste prédio até quarta-feira. Depois disso, o destino da rodoviária ainda é uma incógnita, tanto para quem trabalha nas empresas de ônibus como para os passageiros. A dívida da prefeitura com o proprietário do imóvel pode chegar a R$2 milhões. A prefeitura informou que está em estudo um projeto para a implantação da rodoviária em outra área que pertence ao município, perto da rodovia dos imigrantes. De Santos, Valéria Chagas. 2 criminosos foram baleados durante um tiroteio em Sorocaba. 4 homens roubaram um carro e foram perseguidos pela polícia militar. Durante a fuga, houve troca de tiros e 2 suspeitos foram atingidos pelos disparos. Os outros 2 foram presos em flagrante. Um deles, menor de idade, foi encaminhado à Fundação Casa, enquanto o outro ao CDP. Os 2 homens feridos foram levados ao hospital da cidade. De Bauru, Vanessa Guiar. Vamos pegar carona na câmera ligeirinha. Veja aí a Raposo Tavares. É isso, Mário Augusto? Muita gente já usando a Raposo a essa hora da manhã, não é, meu amigo Mário? Paulo, né? Exatamente, Bate. A gente observa trânsito intenso para quem segue pela Raposo Tavares para chegar até a capital paulista. Nesse momento, a lentidão prevalece nesse trecho aí da chegada à cidade de São Paulo. O motorista precisa redobrar a paciência, viu, Bate? Atenção, a família que teve a casa atingida pelo avião da família do ex-presidente da Vale vai viver um drama. Sem seguro, precisa brigar na justiça para conseguir recuperar tudo que foi destruído e como foi destruída essa casa, hein? Nós conversamos com quem viveu o mesmo problema na década de 1980. Pessoas que nunca conseguiram ser ressarcidas pelos prejuízos. As perdas materiais e humanas hoje não passam de uma triste lembrança, porque nada foi resolvido. Daqui a pouco, todos os detalhes comigo aqui na Record. Policiais militares são flagrados batendo num idoso. Segundo testemunhas, esse idoso queria entrar no ônibus quando os policiais se aproximaram. Veja a cena. A cena é revoltante. Olha o que o policial faz no idoso, que não levantou a mão para o policial, pelo menos na imagem que nos foi mostrada agora. Não é isso, Mário Augusto? Exato, Bate. Os policiais teriam pedido que o idoso se retirasse desse local. Quando o homem encostou no PM, dizendo que não ia sair, foi violentamente empurrado e ainda recebeu uma pancada nas costas. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes desse flagrante absurdo, viu, Bate? Tá certo, obrigado, Mário Augusto. Funcionários de uma empresa terceirizada pelos Correios foram demitidos com salários atrasados. Os donos da empresa foram vistos fazendo compras no centro de São Paulo e a situação é extremamente delicada, veja só. Esses ascensoristas foram dispensados com salários atrasados e sem benefícios da unidade dos Correios na Vila Leopoldina. Eles representam um grupo de 44 trabalhadores lesados. Os responsáveis pela empresa Versátil desapareceram há quase 4 meses. Eu fui contratado e fiquei até o último dia que a empresa prestou serviços aqui.
Ela decretou falência, falou que não ia pagar mais ninguém e sumiu. Eles prestavam serviço terceirizado através de um contrato de licitação. Alguns deles nem receberam a baixa na carteira de trabalho, mas no endereço indicado no Olerite, ninguém encontra nada. Já procurei amigo meu de Minas para procurar lá, não consegue achar e a gente não consegue mesmo, não tem acesso lá. Segundo funcionários, no dia seguinte às demissões, um deles encontrou os sócios da empresa no centro da cidade. O dono da Versátil é Luiz Alberto de Oliveira. Ele aparece de costas com algumas sacolas de compras nas mãos nesta foto. Os 2 filhos e a mulher que aparecem ao lado dele também trabalhavam na empresa. No site da Polícia Federal, o cadastro da empresa continua ativo. A assessoria de comunicação dos Correios se posicionou através de nota. Disse que os Correios já estão tomando todas as medidas administrativas e judiciais para resolver o caso, inclusive a rescisão contratual de todos esses funcionários. O advogado trabalhista explica que em situações como esta, o melhor a fazer é procurar o sindicato que represente a classe. Os empregados podem entrar em contato com o sindicato tenta fazer um acordo com a empresa e o Ministério do Trabalho. Então todo empregador tem que pagar, é um dever do empregador pagar. E caso a empresa terceirizada não assuma os compromissos, a empresa contratante, no caso os Correios, se torna responsável e também alvo de processo. A empresa que ela é registrada tem o dever de pagar, caso ela não pague, aí essa outra empresa tem que pagar. Olha, eu tenho novas imagens agora mais próximas do avião. Que neste momento está sequestrado com diversos passageiros a bordo e um terrorista que estaria por sinal, com explosivos pelo corpo. Aí na frase da CNN diz que as autoridades egípcias têm dúvida se o terrorista está ou não com explosivo. Segundo as primeiras informações, ele estaria com explosivo pelo corpo, ameaçando detonar todo esse explosivo caso não consiga asilo no Chipre, que é a ilha que ele pousou. O avião que ia do Cairo para Alexandria acabou tendo a rota desviada a mando do terrorista. O piloto da aeronave informou. O avião, portanto, pousou agora no fim da madrugada no aeroporto do Chipre, uma ilha que pertence à União Europeia, que até então era alvo de disputa com os turcos, não é? Fica ao sul da Turquia, e nesse momento as informações é que o ministro da Ordem Pública do Chipre convocou uma reunião de emergência para decidir qual passo será tomado agora. Alguns carros do Exército foram vistos isolando, todo o aeroporto nesse momento está fechado. Daqui a pouco outras informações ao vivo. O surto do vírus da gripe H1N1 volta a preocupar brasileiros. Em todo o país foram registradas 46 mortes só nos primeiros meses do ano. O atendimento de casos suspeitos da doença cresceu em toda a rede pública e privada. Em São Paulo, o governo pediu para antecipar a vacinação contra a gripe. Daqui a pouco, todas as informações. Atenção, São Paulo, nossos repórteres visitam as 2 maiores ocupações paulistas. Uma delas fica no imóvel que já foi conhecido pelo glamour, o Cine Marrocos. Já no edifício Prestes Maia, os ocupantes vivem como se fosse num condomínio. Tem até câmera de segurança na área invadida. Daqui a pouco você vai ver como funciona o dia a dia nessas ocupações. Vamos girando o noticiário do povo. Uma mulher de 47 anos é morta no meio da rua ontem à noite na Grande São Paulo. Renato Lombardi, é você. O bate foi na Avenida Jordano Mendes, próximo da Anhanguera, em Cajamar, aqui na Grande São Paulo. Uma mulher estava caminhando pela calçada e aí ela foi baleada. Homens que estavam num carro acabaram atingindo esta mulher de 47 anos, identificada como Sebastiana da Penha Ferreira, Bate. Até agora a polícia não sabe o que aconteceu. Foi vingança? Houve uma tentativa de assalto e ela correu? Daqui um pouquinho, todos os detalhes. Bate. Hoje você vai deixar o nosso Hamilton aparecer ou vocês vão continuar de Fuxico? O Hamilton tem todo o direito de exatamente fazer o que quiser, porque ele é o homem que enxerga São Paulo do alto e vê todos os detalhes, como ontem, que ele deu em primeira mão exatamente o que aconteceu, o assassinato, a execução do sargento da Polícia Militar, lembra-se? É verdade, é verdade. Agora uma reportagem inédita, Lombardi, que chegou agora. Motoristas da Uber protestaram nas ruas de São Paulo. Eles reclamam que o lucro com as corridas diminuiu e o gasto com os carros aumentaram. Veja. Pouco lucro, muitas horas de trabalho.
Foi isso que levou alguns motoristas da Uber às ruas. O protesto foi marcado pela presença de profissionais que há um ano, pelo menos, procuraram o Uber como alternativa para fugir do desemprego. Eles dizem que no começo até chegaram a ganhar dinheiro como motoristas de luxo. Mas o cenário teria mudado com a entrada de novos motoristas no aplicativo. A oferta não teria acompanhado os gastos que eles têm com combustíveis e cuidados com o carro. O motorista da Uber gasta em média R$ 60 para abastecer o carro todos os dias. No fim do mês, o gasto é de quase R$ 2.000. Em um ano, a gasolina aumentou 11,5%. O etanol passou dos 30%. Diferentemente, por exemplo, do táxi, ele tem alguns privilégios de imposto que os motoristas parceiros não têm. São questões de IPVA que nós pagamos, o seguro dos nossos carros também são altos, todos os insumos que envolvem, pneu, são combustível, óleo, lavagem do veículo, ou seja, todos esses insumos sofreram reajuste de preço. E o nosso não, entendeu? Então está dando uma discrepância muito grande em relação ao que nós ganhamos e o que nós temos de custo. A Uber entrou no mercado brasileiro em 2014, oferecendo um serviço de transporte particular a preço acessível, com carros novos, sempre limpos e ar-condicionado, o que também está difícil de manter. O que era feito em 8 horas, hoje a gente precisa ficar 16, 20 horas para fazer os mesmos R$300 por dia, 300, 400 reais. Muitas vezes a gente não consegue atingir, o motorista não consegue investir em manutenção do veículo, na qualidade e no seu próprio bem-estar. Os motoristas reclamam ainda que a empresa mudou algumas regras e diminuiu o valor da corrida em 15% para os clientes. A ideia seria atrair novos passageiros, mas a mudança teria comprometido o lucro dos motoristas. Atualmente, eles repassam à empresa de 20% a 25% do valor de cada corrida. Que 70% dos motoristas trabalham mais de 16 horas por dia para conseguir levar o sustento para casa. A empresa Uber informou que registrou um aumento da demanda pelo serviço ao diminuir o valor da corrida.